this episode, we'll be talking to Denise Braz, a doctoral student at the Teresa Lozano Long Institute of Latin American Studies at the University of Texas at Austin. With a degree in literature, she will give us an entitled talk permeated with laughter and resistance. It's an honor to share such a story with us. Enjoy, because the talk was really good. En este episodio hablaremos con Denise Braz, estudiante de doctorado en el Instituto Teresa Lozano Long de Estudios Latinoamericanos de la Universidad de Texas en Austin. Licenciada en literatura, nos ofrecerá una charla enredada, impregnada de muchas risadas y resistencia. Es un honor compartir una historia así con vosotros. Disfrutad porque la charla estuvo muy bien. E Povoada é um nome curioso, né? Porque a gente sempre fala de povoada em relação à terra, né? A terra é povoada, mas também essa terra, a gente também é terra que povoa. Mais do que necessário apresentar um monumento desse. Então, assim, hoje a gente está recebendo Denise Braz, que, assim, puta que pariu, que potência de mulher, me explica o que é isso. A gente vai falar não só um pouco sobre a pesquisa dela, mas a gente vai se debruçar sobre essa travessia de vida que, como todas as mulheres potentes que atravessam por aqui, ela não é só potência, né? Ela é muita potência, barril dobrado, como diz Luana. E então, assim, por favor, ninguém melhor do que você mesma para se apresentar. Conta um pouquinho de como que foi essa travessia, essa trajetória. A gente te recebe nesse terreiro de saber do Pode Pensar Preto com muito, muito, muito axé. E eu não tenho nem palavras para dimensionar a gratidão que é você ter aceitado esse convite. E assim, ó, a gente já trocou uma ideia antes, a gente já deu muita risada, então assim, vocês só estão continuando com a continuação da risada. Porque, meu Deus, que mulher maravilhosa. Gente, obrigada, Célia, pelo convite primeiro, estar participando desses pensamentos negros. Que lindo, né? É bom pensar com a mulher preta também, mulheres pretas pensantes e atuantes, né? O nosso pensamento ele é muito importante para a sociedade. A mulher preta, ela sempre pensou a comunidade, a diáspora e as alternativas e estratégias para a revolução acontecer, né? Tudo muitas vezes passou por mãos e pensamentos, né? Atitudes, né? Força, resiliência, competência, paciência de mulheres negras, né? Então, assim, eu só agradeço mesmo esse espaço para estar pensando, né? Que delícia pensar. Algo que muitas pessoas não gostam de fazer ultimamente e é perseguido. A gente não pode pensar, né? A gente tem só que atuar, ser corpo, né? Para esse sistema horroroso. Mas eu que agradeço, assim. Bom, eu sou uma mulher preta, de 44 anos, mineira, né? Antes de ser acadêmica, eu me considero uma ativista. O ativismo me formou primeiro, né? Que a academia, graças ao ativismo, que eu senti uma vontade, talvez uma necessidade, de entrar para a academia, né? Para poder, dentro da instituição branca, racista, sexista, ir decolonizando. Eu percebi que a militância ela é muito boa, adoro militar, ser ativista, eu acho que eu nasci para isso,
mas a gente precisa ocupar outros espaços que são espaços também de poder, além da nossa militância, mas espaços que determinam o pensamento da sociedade, criam leis, né? Enfim, como a política, por exemplo, né? A gente precisa de ter políticos negros, precisamos de professores negros, para a gente poder ir mudando essa estrutura racista e essas instituições racistas também. Então, a gente não pode ficar só na defensiva, a gente tem que ir para o ataque, literalmente, dentro das instituições, né? Ninguém convida a gente para entrar, ninguém quer preto nas instituições, ninguém quer um juiz negro, uma professora acadêmica negra, um médico negro, ninguém quer isso, né? A gente ocupa esse espaço mesmo, e é isso. E a gente vai ali abrindo caminho para outras pessoas entrarem e se sentirem mais confortáveis nesses ambientes que não são tão hostis, né? É muito difícil estar dentro de uma academia. Eu fiz letras na PUC, Minas Gerais, dei aula para adolescentes, né, em situações de risco, trabalhei em casas especializadas na recuperação de adolescentes e pré-adolescentes, aí era tudo, ensinava até dar banho, vou pensar assim, né? E tendo aquela paciência mesmo de lidar com a realidade daqueles alunos, né? Era muito mais do que ensinar a ler, né? Era literalmente ser uma pessoa que pudesse conversar sobre a vida dele, escutar uma música, levar para um cinema, comer bem, a higiene, a falar sobre sexualidade, sobre a afetividade, né? Mostrar... Como que foi para você? Porque eu acredito que a gente vai entrar nessa pesquisa, já vamos entrar nessa pesquisa, né? Como que é para você atravessar o que você pesquisa hoje em dia e ter maternado sem ser mãe? A maternidade, como gestar uma pessoa mesmo, eu nunca tive esse desejo, né? Nunca tive esse desejo. Eu fui casada há 8 anos com um argentino, morei na Argentina, fiz mestrado lá, então a gente vai entrar nesse papo. Mas eu sempre falava com meu ex-marido, e ele também pensava igual, nós somos amigos até hoje, de gestar pessoas, né? De criar, sim, de dar oportunidade para pessoas, né? Adotar pessoas, que sejam adolescentes, jovens, uma mãe de 3 filhos que não tem dinheiro para pagar um curso de inglês, por exemplo, não tem dinheiro para pagar a inscrição de uma prova que ela quer fazer, não tem dinheiro para pagar, às vezes, para tirar carteira. Então, ele e algumas amigas começamos esse projeto de adotar pessoas em Buenos Aires, inclusive pessoas até da minha casa mesmo passou por isso, né? De fazer caixinha, e a gente começar a pagar coisas para essa pessoa poder ter a chance de aplicar, de fazer uma inscrição, né? Porque é tudo muito caro, ninguém tem dinheiro para isso. Então, assim, eu penso nessa maternidade, nessa questão de ser mãe, né? Vamos pensar assim, e não somente uma mãe de pessoa, como eu disse, gestar alguém, mas a maternidade da mulher negra, ela vem muito antes, inclusive, da questão de ser mãe. Né? A mulher negra, ela gesta a diáspora, ela projeta esse corpo, né? Esse corpo coletivo, né? E ela vai cuidar desse corpo coletivo como uma mãe, né? A gente pode pensar na figura de uma mãe, né? A gente fala de mãe África, né? Então, todas as mães que nasceram, vamos pensar assim, que são provenientes, né, negras, que gestaram esse corpo negro fora da África, né, que foi retirado forçadamente dessa mãe África, né, que a gente tem só essa lembrança ancestral. Vamos pensar, todas essas mulheres gestaram, todas essas mulheres adotaram pessoas, homens, mulheres, crianças, adultos, pessoas idosas, né, gestaram uma comunidade, gestaram um coletivo e fizeram nascer essa diáspora. Quando a gente pensa em gestar, né, é muito lindo, porque a gente pensa nesse período, especialmente da escravidão, e isso a gente pode perceber isso até nos dias de hoje, como que as mulheres negras cuidam das pessoas, né? Cuidam do filho da outra, quebra o galho aqui, quebra o galho ali, né? E muitas vezes sem remuneração nenhuma, porque a gente tem essa questão do coletivo entre as mulheres negras, né? De se autoajudar, de querer ver a outra, pelo menos a maioria das mulheres negras que eu conheço, independente até mesmo de religião, elas vão te ajudar. É difícil ver uma mulher negra negar
não vou simplesmente porque negou, não quer, né? Então, assim, tá lá com o tempo, ela vai dividir comida, ela vai dividir o tempo do cuidado dela, ela vai tentar cuidar da outra coleguinha, né? Inclusive, esse gestar, né, essa maternidade, essa questão do cuidar, é até mesmo entre as mulheres negras, né? A sororidade nossa, que não é a mesma das brancas, né? A gente está falando muito de saúde mental, de cuidado físico, né? Eu acho que isso está sendo um tema que está muito em voga agora, né? E tal. Isso para nós nunca foi moda, isso sempre existiu, né? E a gente está tendo esse cuidado até mesmo com as mulheres que cuidam, né? Quem cuida de quem cuida, né? Então a gente está tendo esse debate, está discutindo essas questões. E eu sempre pensei nisso. Para mim, maternar é isso. Eu não tenho esse desejo. E talvez isso me fez até perder mesmo um desejo de ter filho, que eu tenho tanta vontade de maternar o outro, que eu não queria ter um filho, sabe? Uma pessoa assim. Admiro extremamente as mães que são mães, as mulheres pretas que decidiram ser mãe. Ser mãe no Brasil ou na América Latina é um ato revolucionário, é um ato de resistência, é uma atitude de desobediência ao Estado genocida que mata as nossas crianças, os nossos adolescentes, né? Então, é muito mais com um ato de coragem, né? E de amor, né? Mas é um ato revolucionário. Maternar no Brasil, ser mãe, é um ato revolucionário de desobediência de mulheres negras, né? Contra toda essa politicagem aí racista, que inclusive tentou impedir com que mulheres negras tivessem, de fato, filhos, né? Nós tivemos políticas vigentes que, de fato, tentou ligar mulheres negras, né? Tratar, até hoje é assim, né? Dar menos anestesia, tratamento de pré-natal é horrível, né? A gente tem denunciado isso, tem melhorado, mas são todas políticas para impedir que a maternidade negra, maternidade de fato, corporal, física, biológica, ela possa acontecer, bem como as outras políticas que existem por aí, genocidas, que impedem essa maternidade coletiva, né? Então, eu penso nisso, assim, quando eu penso em maternidade. Uau! Gente, assim, ó, eu não esperava tamanha pedrada. Vou ser bem sincera, quando eu marquei sem muita pretensão. Assim, caramba, que honra, minha irmã, que honra! Porque literalmente é o que a gente vem tentando construir enquanto povo, né? A sua materialização, o que você traz para a nossa comunidade, para a nossa existência enquanto povo, é verdadeiramente o que a gente precisa para que a gente se afrofuturize verdadeiramente. Exatamente. Né? Então, muito me honra essa travessia, muito me honra a possibilidade de partilha dessa travessia. Muito obrigada mesmo. Eu que agradeço. Agora, entrando um pouquinho mais, né? Vamos para uma parte que vai me dar menos um pouco de pedrada, quem sabe? Fala um pouquinho dessa vivência na Argentina, que, tipo, você já contou um pouquinho que nasceu ali, né? Essa vivência, mas me conta um pouquinho de como que foi essa ideia junto do seu parceiro, se foi uma ideia sua, como que vocês colocaram ali em prática e como que ela flui hoje em dia, quem que vocês acolhem, como que pode ser acolhido por vocês, como que pode te chamar de mãe. Eu, assim, como eu falei, né, desde pequena eu sempre cuidei dos outros, né? Eu acho que a mulher negra, ela tem, felizmente ou infelizmente, a gente tem esse cuidado com o irmão mais novo, com a priminha, deixavam crianças comigo, cuidava e tal. Mas na Argentina, quando eu mudei para lá, em 2013, eu percebi que estavam chegando um grupo de mulheres negras, né, potentíssimas, latino-americanas, caribenhas, centro-americanas, de todos os lados, e muito pobres, a maioria delas, né? Embora tenha nesse mesmo grupo médicas, né? Psicanalistas, psicólogas, então é um grupo muito diversificado, mas a maioria
eram mulheres bem de classe média baixa, classe pobre, trabalhadora. Eu não gosto de falar classe média, porque classe média não existe, né? Mas, assim, não existe, é a classe trabalhadora. Mas, então, a gente começou a se encontrar esporadicamente, é um evento de dança, um evento mais cultural, então aí decidimos participar de um movimento negro lá. Eu comecei a participar do movimento negro na Argentina devido à minha tese mesmo, né? Eu fui para a Argentina para fazer o meu mestrado, cheguei lá, aliás, essa história é muito engraçada, porque eu viajei com a minha irmã, final de 2012, e uma amiga, aí fomos para a Argentina, estamos lá, viajando, e íamos para o Uruguai também, chegamos, e na Argentina, assim, as pessoas nos tratavam como objetos mesmo, pegavam na nossa mão, pegavam no nosso cabelo, perguntavam se a gente ia para o Uruguai tomar sol, né? Teve um cara que praticamente bateu o carro vendo a minha irmã atravessar a rua. É uma hipersexualização do corpo da mulher, uma coisa absurda. Quando eu voltei para Minas Gerais, já estava procurando um lugar para fazer mestrado, decidi me aplicar para a Argentina, passei e fui, e a ideia era investigar, pesquisar sobre os movimentos afro-argentinos em Buenos Aires, né? Então, isso eu fiz, e, de fato, embora o país negue, especialmente a cidade de Buenos Aires, negue a sua população negra, ela existe, uma população enorme, de quase 2 milhões de pessoas. Na capital, Buenos Aires, tem 149 mil, e a maioria dessas pessoas, dessa última amostra do censo de 2010, foi uma amostra, né? Captou que a maioria desses afrodescendentes são afro-argentinos, o que desmente a ideia de que não tem negro na Argentina. A maioria dos afro-argentinos que estão em Buenos Aires, onde foi feita essa amostra do censo, eles nasceram lá, ou seja, não é imigrante, porque o país tem mania de estrangeirizar os afro-argentinos, de negar mesmo, né? Eu acho que é um dos poucos países que eu conheço, o único, que eu conheci que nega a existência da população. Mas Portugal também faz isso, né, Mana? Portugal aí, tá vendo? A existência da população preta no seu território. Aí eu comecei a frequentar os movimentos negros, fazendo meu trabalho etnográfico, mas era uma participação, era uma etnografia participativa, na qual eu era ativista e acadêmico ao mesmo tempo, né? Naquela situação não dava para eu ser só ativista, como nunca deu, porque... Então, essa pesquisa foi com coleta de dados, você entrevistou a galera preta do Afro-Argentina? Sim. Foi? Sim. Foi uma pesquisa qualitativa e quantitativa, né? Na qual eu apresento dados do censo, mas também mostro como que essas pessoas vivem em Buenos Aires, onde elas estão, né? O que elas estão fazendo enquanto movimento negro. Então, assim, a ideia de que na Argentina não há pessoas negras é uma mentira. O mito que definitivamente agarrou naquele país é o mito de que somos todos brancos, né? E eu também não gosto de comparar Buenos Aires ao resto do país, porque Buenos Aires é a capital, e definitivamente há problemas, digamos, nessa narrativa muito mais sérios do que... Mano, eu sou geógrafa, para eu entender no nível espacial, que eu preciso mapear tudo. A gente tem uma concentração muito grande, então, assim, não é igual no Brasil, que a gente consegue ter todas as capitais de todos os estados muito populosas. A gente tem, literalmente, uma concentração populacional muito mais densa em Buenos Aires e o restante é como se fosse tudo fazenda. Não, são cidades, né? Buenos Aires é a capital do país, é a capital administrativa, é a capital política, né? Porque no Brasil nós temos 2 capitais, São Paulo fica meio que administrativo, Brasília fica como política, né? Mas lá tudo se concentrou em Buenos Aires. Então, a maioria da população mora em Buenos Aires, mas as outras capitais, as outras cidades, né, são populosas, são bem desenvolvidas também, embora o país viva numa crise desde 2001,
mas é bem organizada, desenvolvida e tal. E tem uma população negra enorme, especialmente depois aí da leva de 2020, 2000, início dos anos 2000, começou a chegar imigrantes senegaleses, haitianos, né? Muitos em busca de trabalho mesmo, né? Mas os afro-argentinos, a primeira imigração não forçosa, fora da escravidão, né? Lembrando que Buenos Aires foi o 6º maior porto de navio negreiro da América Latina. Então, eles negaram que não tem negro Nossa, lá. até arrepiei a firma. Dá vontade de ir, né? De falar assim, como assim? Se vocês foram o 6º maior porto, né? Distribuiu o negro na Latinoamérica inteira. Então, eles tiveram esse porto, lá em Porto Madeiro mesmo, né? Que entra lá para a Boca, Caminito, aquela parte ali toda, onde está o estádio do Boca, né? Ali tudo é um rio, que chega o Rio La Plata, e ali chegavam os barcos na Negreiro para distribuição mesmo, era muita gente. O livro Escravidão, esqueci o nome desse autor, depois eu falo, ele vai falar. Já vou deixar anotado aqui que você vai passar como referência de aprofundamento para nós. Ele fala muito sobre Buenos Aires, né? Que aliás, é uma surpresa para muita gente, né? Do Coutinho, gente, João Gilberto Coutinho, uma coisa assim que ele chama. Depois eu pego o nome certinho. Mas tem uma trilogia que chama Escravidão, e ele, no segundo livro, ele vai falar bastante sobre a conexão que tinha entre Buenos Aires e Brasil, né? É interessante perceber. Mas a galera pensa nessa estrangeirização ou nesse corpo que não existe, o que é uma mentira. E a gente fala que são os mitos, né? O verdadeiro mito é que eles acreditam que somos todos brancos. Tem cidades na Argentina que o último censo, pelo menos de 2010, que a gente tem os números já computados, porque tiveram em 2022 um censo, mas eles não soltaram ainda os números, né? Então, eu vou falar do censo de 2010, que é o que eu tenho dados mais fortes. Assim. Tem cidades inteiras negras, como Santiago del Estero, tem a parte ali de Córdoba, né, mais para o norte, são cidades que você olha e você vê pessoas descendentes de originários, descendentes de negro. Só que eles não têm... eles não são brancos. Inclusive, até o espanhol muda. Eles não falam mais cache, chuvia, né? Eles falam caie, lluvia, né? Até o espanhol muda. Então, assim, eu vejo esse embranquecimento. Nossa, você que é letras assim, eu vou ser bem sincera. Eu tava agora de pouco eu tava falando com uma das minhas grandíssimas griots, que eu fico até 2, 3 horas da manhã me perdendo nos nossos textos, nos textos que essas revistas que eu te mandei, eu cheguei do terreiro ontem e falei, vou dar só uma olhadinha aqui no que eu tenho que fazer amanhã, porque até 2 horas da manhã, entendeu? Que é muito gostoso. E assim, são textos bem legais, assim, eu tenho um artigo falando sobre isso, que chama Onde Estão os Negros na Argentina. Sim, perfeito esse artigo. É um artigo assim que todo mundo lê e fala, gente, não sabia, tem outro, enfim. E, obviamente, essa ideia, né, foi criando corpo, essa narrativa branca, esse discurso, né, foi criando corpo, foi criando força, e as pessoas foram acreditando nisso. É muito comum você chegar na Argentina, perguntar sobre os afrodescendentes, você pode ouvir alguém te falar, não tem, não há. Né? Morreram todos na Guerra da Independência, é muito comum você perguntar uma pessoa afro, uma pessoa branca, a Argentina ela vai falar isso, os negros que estão aqui são todos estrangeiros. Mentira, né? Essa narrativa é uma narrativa mentirosa, mas a gente está combatendo essa narrativa. Eu falo a gente, que eu também faço parte até hoje de grupos de movimento negro na Argentina, e a gente tem combatido essa narrativa, escrevendo textos, indo em programa de televisão, jornal. Não é falado na escola que a Argentina escravizou os negros? Agora, há poucos anos, desde 2013, quando a lei deles é 26.652, eu acho que chama essa lei, que é a lei Maria Remédio de Vaz, que impressionantemente foi uma mulher que combateu nas guerras de independência,
e ela foi considerada a mãe da pátria pelos negros que lutavam nas guerras da independência. Eu acredito que ela foi tão geniosa, tão maravilhosa, porque ela era negra, tão impecável essa mulher, que um capitão de grande patente lá, o coronel, não sei das quantas, decidiu colocar esse título nela mesma, assim, né? Que veio com os negros, ali a mãe da pátria argentina, e ela ganhou o título de mãe da pátria argentina de verdade, assim, né? Pelo Belgrano, creio. Então, ela ficou, ou seja, a mãe da pátria argentina, pouquíssimo falada, né? Nos livros, a gente está levantando a memória dela agora, é Maria Remédio del Valle, uma mulher negra que combateu nas guerras da independência, né? Eu acho que eu te enviei esse artigo de jornal. Sim. Saiu no dia 8 de novembro deste ano. A Maria Remédio del Valle ganhou uma estátua, um monumento no centro da cidade, lá em Buenos Aires. Mas eu não tenho entendido muito, né? Eu li um dos seus artigos, né? Daí eu falei, mano, se eu começar a ler tudo, as perguntas que eu tenho agora, eu não vou ter. Daí, tipo, eu não vou fazer todo mundo ler o artigo e depois vir assistir o podcast. Então, assim, vamos fazer o inverso. Eu passo o olho, eu vejo sobre a pesquisa, mas eu chego com as perguntas que todo mundo quer fazer. Quer fazer, é assim que eu gosto, é assim que eu gosto. Sim. A Maria Remédio del Valle ganhou esse monumento. É muito bizarro a gente ter eles meteram fogo no monumento. Oi? Eles queimaram o monumento agora. Tem 15 dias que eles queimaram esse monumento, que foi colocado na cidade 8 de novembro. Ou seja, não tem nem 8 de novembro do ano passado, não tem nenhum ano. Esse monumento foi colocado. Antes de fazer um ano, já queimaram o monumento, né? Então, assim, e é uma investida da ultradireita, que também está vindo agora com as eleições que vão ser esse ano na Argentina. Está vindo, tem um senhor, que eu não quero falar o nome, né? Que essas pessoas tipo Bolsonaro, a gente não pode falar o nome, mas é um Bolsonaro. Amiga! Argentino, né? Tem apelido de El Gato, né? Porque tem um olho azul e tal, um canalha, assim, né? Um canalha completo, absoluto, e alienado, ultradireita no último grau. E ele está com esse discurso de vamos devolver, não vamos deixar entrar nenhum imigrante, acabar com todas as políticas públicas, destruir o Ministério de Cultura, o Ministério disso, o Ministério das Mulheres, o Ministério não sei o quê, né? Que para ele é tudo irrisório, não funciona, não anda, né? É desnecessário esse tipo de ministério para ele. É um discursinho bem que a gente já conhece, e os argentinos, infelizmente, estão comprando essa ideia. A gente acha que esse discurso de ódio foi o que motivou algumas pessoas queimarem esse monumento da Maria Remédio del Valle, né? Porque é uma afronta, né? Esse monumento para eles. Uma mulher preta, mãe da pátria, uma afronta. Então, eles foram lá como uma forma de mandar a mensagem deles, o que eles querem da vida, e queimaram esse monumento. A comunidade preta já fez 1.500 ações contra isso, e a gente está esperando uma resposta deste governo, né? Que, infelizmente, é um governo que está enfraquecido, né? Eles não estão conseguindo fazer uma boa política, porque as bases... Mas faz anos, né, que a Argentina não consegue se estabelecer como o braço direito que o Brasil precisa, né, dentro da geopolítica aqui do hemisfério sul, né? A gente precisa de um braço direito geolocalizatório mais favorável, e a Argentina, ela precisava ser esse braço direito, né? Exato. Depois da Argentina, a gente até tentou estabelecer uma certa conexão, se eu não me engano, com a Colômbia, mas também foi outra, digamos, democracia, né, que veio à falência, né, porque a nossa democracia também veio à falência no último período. Então, como que são esses novos caminhos? Qual que é o caminho que a negritude pode dar
na política da Argentina nesse novo período, visto que a Argentina entrou agora, né, pro BRICS, e vou ser bem sincero, os diálogos pra gente que é da geopolítica, pô, mano, mas a Argentina, quebradona, entrar pro BRICS? Como assim? Foi esse diálogo que a gente pegou e a gente teve, porque, querendo ou não, a gente joga em todas as frentes aqui. A gente está conversando com a brancaiada da geopolítica, a gente está conversando com os irmãos e tentando ver se o panafricanismo vinga nessa porra. Olha, dos lados. Analisando economicamente, de fato, a Argentina está com problemas econômicos gravíssimos desde 2001. Lembrando que esses problemas econômicos surgiram graças à direita, né? Foi a direita que instaurou esse problema lá, né? E, assim, os partidos de esquerda que depois entraram, que veio com o marido da Cristina Kirchner, né? E veio com ela depois e tal, pegaram um país. Então, a gente tem que pensar que em 2001, a Argentina, quando quebrou com Menem, que foi ele, o presidente na época, depois passou um mês trocando de presidente, era 2 presidentes por semana, assim. Ninguém queria pegar presidentes daquele país. Então, ia passando para o sucessor, para o outro, para o outro, para o outro, estava quase chegando no vendedor de empanada da esquina, e ninguém queria pegar um país daquele jeito quebrado. Então, Néstor Kirchner, que é o marido da Cristina Kirchner, encara essa situação louvável, por sinal, coisa que a direita não fez, né? Porque passou por eles também a oportunidade de pegar esse país, eles não quiseram, estava quebrado, roubou para caralho, foi embora e pronto. Então, quando veio Néstor para encarar essa situação e tentar dar um rumo para esse país, né? E ele conseguiu botar um pouco mais de controle nessa situação, mais social, né? A galera pelo menos conseguiu manter salário, não morrer de fome, né? Dar conta de pagar suas continhas e tal, e ali foi andando. E falem bem, falem mal, mas foi o governo Kirchner, com o marido, com a esposa, que conseguiu manter esse país, de uma certa maneira, andando, né? De uma certa maneira ali, sem entrar num declínio total absoluto, né? Enfim. Claro, a Argentina está numa situação complicada, mas eu vejo que entrar no BRICS agora é uma jogada de mestre para a esquerda, que está caída, precisando de um posicionamento mais forte no sentido de política internacional, né, transnacional. O Lula veio dar esse apoio para a Argentina, né, como irmãos, do grupo econômico do Mercosul, é o segundo país mais forte. É interessante pensar que a Argentina, embora quebrada do jeito que está, é o país ainda mais forte depois do Brasil, até mesmo depois da Colômbia. Né? Não é difícil, né, ser forte depois do Brasil, né? Né? Assim, politicamente falando, economicamente. Depois do que o Trump fez com nós, tá fácil ser forte. Porque, assim, o cenário político transnacional é um cenário muito perverso para a Latinoamérica, né? Sim. A gente é visto ainda hoje como os fornecedores, né? Para a Europa, para os Estados Unidos. Né? Eu acho muito interessante a Etiópia ter entrado dentro do bagulho, porque a Etiópia ela é o único país que não é colonizado, que não foi colonizado dentre todos os BRICS, né? Porque, querendo ou não, até a Rússia foi colonizada, se a gente for parar para pensar, né? Então, assim, e é um país que também vem tendo um conflito surreal, né? Ensurdecedor. Então, eu acho que a Etiópia, estando também, né, numa outra perspectiva do território africano, consiga projetar dentro desse conjunto um novo pensamento, para que é uma mulher na liderança, né? E aqui, o que você me fala de uma mulher preta liderando um país que nunca foi colonizado, né? E que relação que ela pode estabelecer dentro desse conjunto de países? Eu espero que ela possa colaborar, embora é muito complicado, porque é uma mulher preta de um país que nunca foi colonizado, mas que teve intervenções da colonização, vamos pensar assim, né? E do colonialismo, que a gente tem que pensar que o colonialismo ele é uma política que segue vigente no capitalismo.
E ele interfere. O capitalismo é uma política muito forte. Para mim, que embora esteja em crise, mas essa crise não acaba nunca, né? Eu vejo que esse BRICS, a jogada de mestre do BRICS, acho que uma das tacadas interessantes que está acontecendo com esses países é tentar fazer negociação não apenas com os Estados Unidos, mas levar mais para a Ásia, assim, né? Conversar mais com a China, que é uma grande potência hoje em dia, né? Quebrar um pouco as pernas do norte global, a Alemanha, Estados Unidos, né? Esses países mais fortes assim. Então eu vejo, né, que está rolando um movimento de contra-monopólio do poder do norte global, vamos pensar assim, né? E que está sendo muito interessante e que poderia ser interessante para a Argentina no sentido de enfraquecer o dólar no país, porque o dólar é muito forte. As pessoas não pensam em peso mais. Tudo na Argentina é dólar. Tudo. Se você vai alugar... Nossa, é prejudicial para a economia de um país, mas é extremamente prejudicial quando não é a moeda do país. E é mudar essa cultura deles de literalmente pensar em dólar, fazer negócios em dólar. Eu estou falando tudo, é preço de carro, preço de casa, para você alugar um Airbnb é dólar, para você, dependendo do que você for comprar, tirando verdura, fruta, porque é peso, e se você não tiver peso, eles aceitam dólar, ou seja, isso nunca acontece no Brasil. No Brasil? Eles têm, fora dos bancos, né, câmbios. Mas também tem uma coisa nacional, né, aqui no Brasil, do real. Né? A gente tem, eu ouço os antigos. Nossa, é muito da hora falar com vários tipos de griots, né? Porque não é só porque a pessoa ela não tá ali defendendo o povo preto e que teve sua história de militância, que aquele ser preto que chegou à sua fase, à sua velhice, né? Ele tá dotado de tanto saber também. Eu estava conversando com uma das nossas griotas esses dias, que ela estava falando super bem do Fernando Henrique Cardoso, de como ele ajudou no plano, queria que ele voltasse, que era ele que ela acreditava, porque ele reestruturou a política do país e tudo mais, tudo do jeitinho dela, sabe? E falando, nossa, mas era muito diferente na época que eu estava fazendo faculdade. Porque na época que eu estava fazendo faculdade, eu tinha emprego. E, mano, é uma griot que é preta retinta. Entendeu? É uma griot que é preta retinta. Então, ela era empregada na década de 90. Ela estava empregada na década de 90 e hoje em dia ela vive a velhice dela de uma forma muito desconfortável perto do que ela poderia ter vivido, sabendo que a década de 90 foi do jeito que foi para ela, né? Então, assim, como que para a população argentina está sendo lidar com todas essas demandas do passado, de um passado em crise, que é uma crise ininterrupta, e agora você chega aí para pesquisar o cenário que se desdobra atualmente, só que numa outra perspectiva, saindo dessa política engessada que a gente acabou de dialogar e entendendo que esse corpo ele não está somente na esfera pública ou privada ou das políticas, mas ela atravessa o ouro. Eu acho que, por exemplo, no caso da Argentina, né, a gente teve um avanço de participação negra dentro da política, dentro das instituições do Estado. Claro que falta, né? A gente está falando do Ministério da Mulher, Ministério de Cultura, Ministério de Educação, tem pessoas negras trabalhando, ministérios, instituições de alto calão, vamos pensar assim, que é o INAD, né? Que é o Instituto Indígena, mas que também cuida do afrodescendente e dos imigrantes negros, porque ainda um dos erros, né, digamos assim, fatais, que a gente estava pensando que poderia ser solucionados nesse governo do Fernando, do Fernando Alberto Fernandes, né? Mas não foi que era abrir o Instituto Negro. A gente está querendo abrir o INAFRO lá, né? Mas infelizmente não foi, não acho que não vai ser possível.
Mas, assim, a participação negra na política, com governos de esquerda, aumentou. A gente vê esse crescimento, a gente vê que há mais oportunidades de incluir, de fato, pessoas indígenas e negras. Não é suficiente? Não, não é suficiente, mas é abrir portas, né? É botar negros ali em espaços que nunca tiveram negros. Então, isso aí é uma coisa que só governos de esquerdas que possibilita essa abertura. Não são ministérios que têm poder assim, né, de economia, Ministério de Justiça, não é, mas já é um passo para uma população que não é em números como a nossa, é um passo forte que eles já deram em pouquíssimo tempo, né? Eu acho que essa questão de sobreviver, né? Como que os afro-argentinos têm feito, né? Já que a população negra sempre foi uma população mais pobre em relação à população branca, né? Então, é a autoajuda, essa questão do coletivo, essa questão mesmo de pensar na diáspora negra, né? Então, existem 1.500 coisas que eles têm feito para impedir que a população negra passe fome, literalmente, né? Então, fazem festas, programas, doações, existem, por exemplo, ter mais campanhas, né, de coleta de dinheiro, coleta de comida, coleta de roupa, né, e vaquinha para tudo quanto é lado, mas existe também essa parceria com organizações internacionais, né, para quê? Para girar o dinheiro dentro da comunidade, aí faz uma festa, aquela doninha pega o dinheirinho, investe o dinheiro, põe uma coisinha lá para poder vender, ela já ganha mais dinheiro, entendeu? Então, são as alternativas que eles têm feito para não passar fome, especialmente com a Covid. Acho que os argentinos passaram... É a dinâmica que o povo preto vem desenvolvendo em todos os espaços, né? Mas o que você especificamente desenvolveu nessa sua travessia pela Argentina, que você conversou comigo antes, mas quem está nos escutando não sabe da potência que você fez. Então, assim, eu já fui impactada. Impacta aí quem está escutando. Quando eu entrei no mestrado na Argentina, eu fiz o meu mestrado na UBA, a Universidade de Buenos Aires, ali na Rua Puan, quem é argentino sabe onde é, em Buenos Aires, e é uma universidade antiga, super tradicional, assim, progressista na universidade, faz muitas marchas, organiza um monte de coisa. Mas quando eu entrei, eu era a única pessoa negra, o único corpo negro da universidade, 5 andares. Então, assim, não tinha outra pessoa, era a coisa mais fácil me achar ali. Ou eu sentava na sala e as pessoas literalmente paravam na porta e ficavam me olhando, porque não tinha outra pessoa negra na universidade. Então, já fizeram 1.500 coisas racistas comigo, de escrever no elevador que eu pegava para ir para o 5º andar. O mundo seria bem melhor sem negra, no singular e no feminismo. Sem negra, sem judeu, sem gay. Escrever assim. Aí o professor foi lá, viu, mandou apagar. Esse dia nem teve aula, foi uma confusão danada, que ele mandou apagar o negócio lá no elevador e aquela coisa. E a gente sempre... mas também, né, você chegou pactando, né? Você chegou pactando. Não, eu sou uma pessoa que bate muito de frente, então todas as aulas eu tive... não diga, filha de Ansan, não diga! Não é bater de frente, mas eu mostrava essa educação decolonial a qual eu me propus a aprender e a fazer e a construir com as minhas ferramentas, né? Então, assim, nesse espaço de solidão acadêmica, né, eu não tinha outra alternativa, não era escutar aquelas barbaridades caladas. Calada ali, eu falava, não, eu vim com um tema, por exemplo, que a Argentina... somos todos criollos, brancos, viemos em los barcos, chegamos em los barcos. Não, peraí. Não é, se referindo aos barcos europeus que chegaram na Segunda Guerra Mundial, né, que parece que o país começou aí. Parece que o país começou depois da Segunda Guerra, com a chegada dos barcos europeus. Eu falei, Argentina, aqui também chegou outros barcos, inclusive os barcos negreiros, né, chegaram milhões de pessoas negras pelos esses navios negreiros, porque a Argentina foi um dos principais portos da América Latina. O povo queria me matar. Né? Então, assim, quando eu falo
vocês não estão conseguindo ver a africanidade, o corpo negro na cidade, vocês embranquecem as pessoas, vocês estrangeirizam as pessoas, né? Então, agora, minha irmã, eu vou te perguntar, agora é uma pergunta bem sensível para o poder que você tem. Eu sei que você é bem poderosa, mas você não ficou em nenhum momento com medo? olha, eu vou te falar uma coisa. A minha irmã foi me visitar em 2014, com os amigos e tal. E a gente andando na feira de São Telmo, de dia, devia, na hora do almoço, devia ser 1h30, 2 horas, passa um homem e nos cuspe. Assim, ele cuspiu na gente. E cuspir em negros, jogar pedra, é uma atitude normal na Argentina. Eles fazem isso na maior naturalidade, na maior normalidade. Esse dia, a minha irmã, a gente sentou, ela chorava, porque ela ia embora 2 dias depois. Quando eu fui levar ela no aeroporto, ela falou: você tem certeza, assim, chorando aos prantos, você tem certeza que você quer ficar aqui num lugar que te cospe? Num lugar, porque o Brasil é racista, o Brasil é racista. Mas esse nível, até então, 2013, 2014, ainda não tinha chegado a esse nível de racismo em qual as pessoas te cospem. E não foi uma cuspida que eu levei, foram várias, em 8 anos eu levei várias cuspidas na Argentina, né? Então, assim, tentaram me estuprar dentro do táxi, né? Eu tinha 3 meses de Argentina, eu não tinha chegado a falar espanhol, né? E o cara dando voltinha na Plaza São Martin, eu vou falar os nomes, de repente, quem já foi na Argentina vai reconhecer, dando volta na praça, e eu morava ali perto, e eu comecei a gritar, bater na porta, bater não sei o quê, duas mulheres de carro, fecha esse táxi, e aí eu tenho pesadelo com isso até hoje, que eu escuto, eu lembro do som da porta destravando, que eu estava com a minha cabeça assim, ó, batendo, então eu lembro do pino que estava perto da minha orelha, destravando a porta. Essas mulheres me puxam para fora, eu caí igual um saco para fora, e eu já estava transtornada, chorando, pelada, louca. Não era muito tarde, esse homem deu ré com a porta aberta, assim, pegou a contramão e foi embora. E, assim, esses 2 anjos, que foram 2 mulheres, que me salvou, eu falo que elas me salvaram, elas me levaram para casa, custaram para achar, porque eu não lembrava, eu estava tão nervosa que eu não lembrava nem onde eu morava. Chamar a polícia demorou horas para chegar, aquelas coisas, né? Então, assim, isso ser negra, uma mulher negra brasileira ou imigrante na Argentina, é isso. É isso o tempo todo, né? Eles têm a mania de pegar você aqui, ó, pegar você no cotovelo. Você está andando na rua, você está parado, eles te pegam no cotovelo, porque lá tem uma superstição que eles estão depositando em você toda a má sorte deles. Aí você limpa eles, você purifica eles. Eles depositam em você tudo de ruim e pega a sua energia positiva. Você está entendendo? Então, assim, na Argentina, que foram os piores anos, eu falo, gente, foram anos muito complicados. Não vou falar que foram os piores, né? Mas. Por que você continuou, minha irmã? Me explica aonde que saiu a força para você continuar. Me explica. Me explica, porque aqui no Brasil, eu voltei para minha cidade, onde eu conheço as pessoas pretas, e eu não aguento ir no brechazinho na esquina de casa e ser chamada de morena, e eu acho isso uma violência. Como que você aguentou um negócio? Lá é o tempo todo, lá eles dizem, ai, Morote. E é tudo muito nojento, né? É tudo muito nojento. Então, você está parada, esperando para atravessar a rua, chega um homem e fala: olá, Morote, quanto és? Quanto cobras? Você está tão com prostituta, né? Lá eles entendem o corpo negro como uma puta, né? E assim, eu tive força, eu encontrei força na resistência preta lá em Buenos Aires. Eu só pensava nisso, gente. Se eles estão aqui, eu vou ficar também. Se eles suportam, eu vou suportar também. E a gente se autocurava, né? A gente fazia encontros mesmo, assim, de almoço, janta, encontros de militância, mas sempre tinha uma parte de cuidado, né? De meditação, de abraço, de elogio, né? Você é linda, o seu cabelo é lindo, você está bonita. A coisa, levar presente, tinha encontros de mulheres pretas
que a gente fazia tipo um amigo oculto, e já levava um cartãozinho, você tirava uma menina, escrevia para ela uma coisa linda, um poema, ou qualquer coisa, tudo para cuidar daquele corpo. A preocupação de cuidar da saúde, tanto que hoje tem encontros na Argentina com as companheiras que são médicas, né, de saúde mental para as mulheres negras, para a população negra, para adolescente, né, negros, as mais velhas, as nossas iabás, né, também tem hoje encontra tratamento, de bater papinho, tomar um cafezinho, de conversar, mate, lá não é café, lá é mate, né? Eles tomam mate. Mas é tudo para poder cuidar desse corpo que é extremamente maltratado nas ruas. É uma violência que não tem base. Tem um dos meus textos que eu narro 3 violências, ou 4, uma de uma mulher afro-argentina já madura, aí na casa dos seus 60 anos hoje, já tem um tempinho que eu escrevi esse texto ou mais, e ela foi procurar, ela é uma artista, uma mulher maravilhosa, fez aula de dança, formada, assim, sabe, professora e tal. Então ela ia para os bares, clubes, perguntar se precisava de uma dançarina e tal, que ela estava disponível, tinha muito show de salsa, né, de coisa assim. Ela ia ser dançarina de banda, etc. Ou dar aula em algum espaço, né? Eles falavam com ela assim: não, você não pode falar que você é afro-argentina, você tem que falar que você é cubana. Você não tem afro-argentina. Se a gente anunciar você como afro-argentina, ninguém vai comprar suas aulas. Ninguém vai querer vir nesse show aqui, porque aqui não tem negro. Então, ela narra essa história, eu registro essa história em um desses meus textos. O outro, que é o Pelé, né? Que é o pai de um amigo meu, que hoje é advogado. O filho, né? O filho é advogado. Ele narrando que ele tinha 5, 6 aninhos no ponto de ônibus com o pai, passa uma pessoa e cospe no pai dele, né? Ele fala que foi a primeira vez que ele viu o pai dele sofrer racismo, sendo cuspido. E aquilo marcou ele, e ele falou que ele teve problemas horríveis para ir para a escola, né? Ficou com medo das pessoas brancas, literalmente, eu tenho medo de gente branca. E tem um monte, com brasileira, com venezuelana, com colombiana, um monte de práticas racistas naturalizadas. Na Argentina é naturalizada. A Lei 26.652, que é a Lei Maria Remédio de Levagem, que a gente estava falando, ela tem 5 artigos, mas nenhum desses artigos prevê cadeia ou fiança para os racistas. É a única falha da lei. Né? Então, fala que tem que ter o dia do afro-argentino, que tem que falar sobre a história afro na educação, que tem que ter cultura, garantia, mas não fala que racismo é crime inafiançável, ou que é crime com pagamento de fiança, qualquer coisa desse sentido. E essa lei, essa cláusula estava na lei, mas para a lei ser sancionada, o movimento negro teve que tirar. Talvez a principal cláusula. Ou era isso ou era nada. Ou era isso, não teria nem a lei. Então, nós achamos, na época, pensaram melhor, falaram, olha, vamos comer pelas beiradas, a lei vai ser... Porque não tinha nem lei, não tinha nada. Né? Então, sancionamos a lei e depois a gente cai para cima. E aí, para a lei ser sancionada, teve que tirar esse artigo. Então, assim, é de uma Argentina... É um país que, ao mesmo tempo, eu admiro, né, o feminismo, toda a ola verde, o movimento, nenhuma menos, as madres da Plaza de Mayo, né, e toda aquela coisa ali forte, né, de a ola verde, etc. Mas nós, as mulheres negras, que participávamos das marchas, que íamos também, né, para a linha de frente contra a violência, contra o feminicídio, muitas vezes sofríamos racismo dentro do feminismo hegemônico, porque sim, não, é isso sem dúvida, irmã. Né? Isso já está de praxe. Já. Assim, ó, às vezes eu olho assim, né? Ó, eu tenho amigas brancas que vão ouvir esse podcast, porque muitas delas estão nos Estados Unidos, né? E elas sabem que elas chegam primeiro que nós. Chegam. E elas são minhas amigas porque elas têm a consciência de que elas chegam primeiro.
só que elas chegam aí e entendem que brancas não são, né? Então, latinas, são latinas. Perde o status de branquitude, né? Mas, assim, perde o estado de branquitude, acabam entendendo essa tenacidade que habita o solo norte-americano. E agora você vai contar pra gente como que foi vivenciar a hostilidade brutal da nossa subjetividade, que é a Argentina, porque eu jamais vou passar perto desse país. Eu não quero nem escalada. Se alguém me falar para ir em congresso, eu não vou. Mas eu banco R$1 milhão. Eu não vou, irmã. Jamais. Eu não passo perto da fronteira. Jamais. É um país complicado. Já caí na porrada, já brigamos uma vez, eu e as minhas amigas pretas, dentro de uma boate. Estávamos lá dançando lindas, com os nossos turbantes maravilhosas, maquiadas, no salto, né? E aí chega um grupo de mulheres brancas e começa a chamar a gente de macaca. Mona, as minhas mucamas. Ai, as minhas mucamas. Mucama é literalmente a expressão que eles usam para empregada doméstica lá, né? E que vem da escravidão, mano. Ah, minha filha, nós rodamos no chão, na porrada ali. Esse dia já estava... Foi porrada! Não é Alabama, gente. Porrada. Esse dia a gente falou, olha, hoje não vai dar. Hoje a nossa carta de como é que chama? Aí tem o nome. Vai ser essa, vai ser a porrada. Eu falei, gente, não, enfim. Mas eu acho que a Argentina... A questão dos calouros? Eu falei, mano, vai ser... Todas, tava lá, eu, mestranda, a minha amiga que é médica, a outra psicanalista, professor, descemos tudo salto, mano. Porrada bonita, assim, ó. Eu falei, não, hoje eu perdi paciência. Hoje nós vamos descontar aqui, nessa Branquelândia, para elas aprenderem. Então, assim, a Argentina foi um país que, para mim, me fez no sentido de força corporal mesmo, de resiliência corporal. Me deu um ensinamento, assim, sabe? Eu falo que um preto que viveu na Argentina, ele vive em qualquer lugar do mundo. Eu acho que é por isso que eu consigo viver esse doutorado aqui no sul dos Estados Unidos. Eu falo, mas a Argentina me preparou para o Texas, né? Você não está só nos Estados Unidos, você está no sul dos Estados Unidos, né? Então, tipo assim, quando você escolheu o Texas, eu vou ser bem sincera, irmã. Eu foquei para o lado de cima, tá? Foquei para o lado de cima, que eu ouvi uns relatos meio não confortáveis do sul dos Estados Unidos, mas perto da Argentina, você está no paraíso. Eu estou no paraíso. Assim, o sul dos Estados Unidos. A hostilidade do sul dos Estados Unidos. Quem viveu na Argentina nos anos que eu vivi e vim para o sul dos Estados Unidos, isso aqui está até em Austin, né? Porque eu estou em Austin. Austin é uma cidade cosmopolita, uma cidade cheia de estudante, migrante, né? Enfim. Então, a Branquelândia, aqui eles costumam ser um pouco mais educados, né? Um pouquinho menos racista, né? Que o resto do sul, saindo de Austin. Não vou nem falar o resto do sul. Eu não posso sair de Austin sozinho. Nenhum preto pode sair de Austin sozinho, né? Especialmente os imigrantes, porque saiu da capital, o resto é faroeste. É guerra, é tiroteio, confusão e gritaria. Então, assim... Não, irmã, disso que eu tô... Que, assim, eu ia visitar, entendeu? Eu não ia estudar, mas eu ia visitar. Não. É aqui, a gente saindo da capital, né? Tanto que a minha advisor, que é a minha orientadora, e amigas pretas americanas que moram aqui, me orientaram, assim, não viaja sozinha de carro. Não inventa fazer isso se você tiver, especialmente com um grupo de amigas pretas, não inventa fazer isso, né? Que a galera anda armado, galera cismada com tudo, né? Aí em Austin mesmo, nós fizemos uma marcha quando teve aquela chacina em Jacarezinho, nós fizemos um ato solidário, né, às vítimas e às famílias, na universidade, não, foi no congresso aqui da cidade de Austin, que é um lugar que você pode fazer marcha, ato, todo mundo vai lá para fazer isso.
Nesse dia que nós chegamos, estávamos lá com a nossa turma, nossa pequena turma progressista, antirracista, que a maioria dos brasileiros aqui são bolsonaristas. Então, a gente estava lá com a nossa turma fazendo o nosso ato e, infelizmente, coincidiu com o ato da Branquelândia trampista aqui, apoiadores de Trump. Eles foram fazer um ato lá. E chegaram, assim, a calça com a estampa da bandeira dos Estados Unidos, era a bandeira, a roupa, boné, chapéu e armas. Chegaram armados até os dentes, ao ponto dos policiais terem que fazer uma casinha ali para nós e ficar ali. Deixaram eles entrar numa outra entrada. Os mais provocadores passavam perto da gente com as armas e tal. Um cara americano que desceu, veio falar com a gente. O que vocês estão fazendo aqui? Falava português, inclusive. Que eu fui para o Brasil, já morei no Brasil e tal. E a gente perguntou para ele, o que você está fazendo no meio desse povo, dessa galera aí? Ele, eu vim trazer minha mãe e meu pai. Você como não apoia, não. Porque se fosse meu pai e minha mãe, não ia ir a pé para baixo. Não ia levar, enfim. Mas aqui é assim. Se você for olhar os casos de tiroteio que teve nos Estados Unidos, a maioria é Texas. A maioria é Texas. Tivemos um caso recentemente, há poucos, acho que uma semana atrás, de um tiroteio num bairro aqui próximo de casa, onde foram mortas 2 brasileiras. Brancas. Elas foram assassinadas. Num tiroteio? Que ninguém sabe. Tiroteio. Quem matou? Né? Quem que... Não, ninguém sabe. É a galera daqui mesmo. Que cisma. Entendeu? É a galera. Mataram as 2 brasileiras. Uma era médica e a outra não sei. E assim, em um bairro bacana, um bairro que aqui chama de subúrbio, né? Subúrbio de... As 2 estavam juntas. Então, a gente não sabe que estava caminhando, o que está fazendo, não sabe, entendeu? Mas aqui é... Então, por exemplo, eu vou caminhar, eu vou sempre numa avenida que tem aqui perto de casa, em horários assim mais movimentados, que vai um monte de branco. Eu não vou sozinha, linda, preta, caminhar o meu corpinho aqui perto de casa. Eu não. Tipo assim, eu tenho o hábito, agora no verão, aqui tá um calor, assim, amiga, pensa que a gente ainda não está nem na primavera. A gente está no aqui. Eu tô transpirando, tá um negócio tenso. E no meio da noite eu pego, às vezes eu perco sono, ou eu venho escrever, ou eu pego para dar uma inspirada, eu saio andar aqui no meu bairro, que eu moro no centro da cidade. Então tem guardinha passando o tempo todo mundo... Isso não pode aí. Não. Primeiro que a polícia aqui, ela não tá, ela demora para chegar. Enfim, eu tive a casa invadida por uma pessoa, o meu apartamento. Ele errou de apartamento, esse cidadão, que ele é um homem agressivo, mexicano, inclusive, e foi tentar entrar na casa da vizinha. Ele queria, não sei se bater na vizinha, pegar o filho, não sei, só sei que ele entrou na minha casa. Então, eu tive que bater nele, chamar a polícia, arrumei a confusão, tem o vídeo disso, mandei foto para a polícia, é confusão. E a polícia, bem de boa, ele entrou aqui, você conhece esse homem? Você já viu ele me insinuando coisas? Eu falei, nunca vi. Aí até que eu falei, porque aqui eles respeitam muito quem está estudando na Universidade do Texas. Aí eu falei, eu estou doutorando aqui, estou fazendo doutorado. Aí afinaram assim, Eu não estou aqui passeando, não, querida. Estou aqui fazendo doutorado. Então, assim, se vocês não podem... não, vamos abrir um caso. Aí quiseram até abrir um caso. Vamos abrir, porque tem a polícia da universidade. Eu falei, se vocês não estão conseguindo lidar com esse caso, eu vou chamar a polícia da universidade. Não. Então, infelizmente, aqui, eu acho que é o lugar que eu mais dei carteirada na vida. Para ter um pouco mais de respeito, para ser educada. Você tem que andar com assim, ó, PhD, PhD. É o lugar que, eu falo infelizmente, porque são coisas que eu acho que fora do ambiente acadêmico, não precisava nem ser dito, mas você tem que falar. Eu sou PhD, eu estou estudando doutorado, eu estou fazendo na Universidade do Texas. Infelizmente, porque aí a pessoa já começa a te olhar com um pouquinho mais de respeito, né? Tem a questão do idioma, que é muito complicado. A gente abre a boca e você vê que a gente não é daqui, né? Então, assim, é uma falta de respeito com esse corpo
é imigrante, né? Claramente eles notam que a gente não é daqui, né? A minha roommate, ela é uma menina branca, assim, morena, de pele clara, do sul e tal, foi andar aqui perto também, diz ela que um cara jogou o carro em cima dela, né? Não é uma pessoa que tem um corpo padrão, que nem eu mesma, enfim. Mas só para você ter uma ideia, que esse corpo imigrante, para uma branquitude racista, ele é um corpo que ele incomoda tanto que as pessoas fazem isso, né? Então, fora de Austin, eu realmente não tenho essa... Eu não me sinto confortável mesmo, né? Tem casos de amigas que foram viajar de carro de um estado para o outro e que passaram uma situação de homens seguindo o carro delas, né? Elas diminuíam, os caras diminuíam. Elas aceleravam, os caras aceleravam. Para num posto para abastecer, tá lá, um cara armado, aquele povo branco, povo esquisito. Elas não iam no banheiro, de medo. Falaram, não, a gente não vai nem usar o banheiro. E uma só que usou, acho que foi a Maria, que é uma criança, na época, estava com 10 anos, mais ou menos. Foi lá rapidinho, porque ela estava aguentando usar o banheiro, mas não compraram nada, não, sabe? Aquela coisa, não, vamos. E uma lá olhando o carro, aquela coisa, enfim. É um trem meio tenso, assim. Você não pode ficar totalmente... Para quem é preto, né? Que nem a gente tem um seu, tá? Eles enxergam a quilômetros de distância. Então, assim, a universidade em si, tem pouquíssimos pretos na universidade, porque estudar nos Estados Unidos é caro. As pessoas, elas chegam até o ensino médio. Isso entre brancos e negros, né? Eles não têm dinheiro para pagar a universidade. Se você não tem boas notas, não é indicado. A gente vê em filmes, né? Aí na sessão da tarde a gente vê essa loucura. Ai, a carta da universidade chegou, recebeu. É tudo uma questão de nota, né? Enfim, e tem investimento dos pais, tem gente que penhora a casa, é uma loucura. É uma loucura. Então, assim, eles não têm política pública interessante, assim, que dê, de fato, uma reviravolta na vida daquela pessoa, que possibilite uma oportunidade de fato. Tem algumas políticas para a saúde aqui é caríssima, né? Se você machucar aqui, você está ferrado, né? Mas, assim, não tem uma política pública assim. Podia ter saúde pública aqui, cara. Podia ter, porque é um país rico desse jeito, não tem, mas tudo é para a guerra, o dinheiro do imposto vai todo para a guerra, né? Vai todo para outras coisas aí que eles acham que é importante. Mas, assim, para a comunidade... branco, porque a gente não vai ter um relato de uma negritude que mora no norte. A gente não vai ver os mesmos relatos da negritude. É desigual demais. É desigual. É desigual. A universidade, a gente está vendo, a gente está tentando montar um grupo de afro-latinos, né, dentro da Universidade do Texas, e a gente quer fazer esse levantamento de quantas pessoas afro-latinas tem dentro da universidade. Eu falei com as meninas, não vamos nem esperar. A gente tentou montar 10 pessoas para abrir essa associação, a gente não conseguiu. A gente teve que ligar para o lugar lá e falar, a gente pode abrir com 6? Com 7? E ainda, entre esses 6, 7, nós temos uma amiga branca, né, que está ali. Então, assim, é um funil. Então, estar dentro da Universidade do Texas, para mim, é muito mais do que estar estudando, é você literalmente estar honrando ali pessoas negras que não tiveram a oportunidade de estar ali, pessoas negras americanas que não têm dinheiro para pagar, né? E eles podiam fazer mais bolsas, podiam fazer dar mais oportunidade, de fato, para a comunidade preta, para a comunidade latina, caribenha, centro-americana. Podia, tem dinheiro para caramba. É UT que fala, né? É UT. Uhum. Você foi por conta mesmo da Kristen? Como? Você foi para UT por conta da Kristen mesmo? Eu fui aprovada pela Kristen e por mais 2 professores. Uma que trabalha no Spanish Português, eu não quis trabalhar com ela, a outra é a Lorraine Leo. Então, assim, tanto que eu estou com as duas, né? Mas a Kristen, a gente conversa mais no sentido de projeto, e ela que definitivamente que aprovou o meu projeto. Eu acho que foi ela. Então, a gente não sabe exatamente que professor. A gente tem contato com vários,
Quando te aprova, você fica sem saber quem te aprovou. Mas, assim, eu acredito que foi a Kristen mesmo. Mas, olha, e até isso, né? Falando na Kristen, Lorraine Leo, Marcelo Paixão, no Instituto Latino-American Studies, que é o de estudos latino-americano, só tem os 3 professores negros. Não tem outros professores negros, né? Então, a quantidade de professor negro, o ADES, né? Que é os estudos sobre africanidades, African American, essas coisas assim, né? Africanos, né? Tem mais professores negros? Tem. Tem mais alunos negros? Tem. Mas se você for contar e juntar, nós somos muito poucos mulheres. Assim, e sem falar em outros. Isso eu estou falando de. Nós somos poucos em cursos voltados para estudos negros. Aí você imagina um curso de direito, um curso de medicina, um curso mais assim, de engenharia. Eu nem sei se tem. Eu nem sei se tem para um dos meus critérios, eu estou no processo de aplicação esse ano, né? A gente conversou no primeiro semestre até, e um dos meus critérios para fazer a escolha das universidades, tanto que eu reduzi tanto que sobraram só 4. Mas assim, uma quantidade boa de professores pretos, mais do que os que vão me orientar, para, tipo assim, ter aquele professor de aula que eu quero fazer, mas ele nunca vai ler minha pesquisa. E também ter, tipo assim, um monte de amigo do curso que dialoga as mesmas referências que eu, tipo, que eu possa, não é só preto, não basta ser preto, tem que dialogar também. E eu vou te falar uma coisa, viu? Surpreendentemente, uma amiga minha que está no ADES, a Eliane, ela falando com a gente no dia que a gente fez essa reunião, a gente está se encontrando mais com outras mulheres latinas, tentando convocar pessoas latinas, aí chegou uma peruana agora, tem uma colombiana que diz que vai também e tal, e ela falando que no ADES, que é esse de African American Studies, né, que é mais voltado para estudos africanos e afro-americano, ela estava falando que muitas vezes ela não se sentia incluída entre os amigos negros, assim, né? Que os afro-americanos é uma coisa que a gente está tentando entender como essa galera pensa, porque os que estão na universidade são aqueles afro-americanos que têm dinheiro, é aqueles afro-americanos que têm uma condição social bacana, os africanos que vêm têm condição bacana, tem a bolsinha deles lá, mas a gente vê que eles têm uma condição. E aí são americanos, não precisa preocupar com visto, com nada disso, né? Então, assim, e ela falando que muitas vezes ela se sentiu sozinha, que que essa questão da diáspora, ela estava falando, olha, gente, essa questão da diáspora, eu acho que é muito mais nossa latino-americana, afro-latino-americana, porque a galera americana, eles fazem a diáspora deles, não incluem muito, não. Sabe? E se vê, não, você não é negra mesmo, você já está mexendo, eles falam para a gente. Você é afro-latina, então você não é tão negra, negro é a gente. Né? Nós somos black, vamos pensar assim, não black American, black, Latin, black, não, entendeu? Eu falei, não, meu filho, se você está falando para mim que eu não sou negra, então eu sou a Marilyn Monroe, né? Vai plantar batata, vai se ferrar. Então, assim, tá entendendo? Essa ideia da separação e da categorização ou da hierarquia, digamos, de quem é mais negro que o outro. Eu falei, querido, você não vai ser porteiro de Wakanda a uma hora dessa. O pau quebrando aqui na universidade, a gente caçando negro para participar, e vem tu caçar ser porteiro de Wakanda. Então, tipo assim, mano, tá entendendo? O porteiro de Wakanda, às vezes, ele atrapalha. O porteiro de Wakanda, às vezes, ele não é bem-vindo, né? Aquele cara que está ali com a régua, com o negrômetro, ele está com o negrômetro na porta de Wakanda. Aí você chega e você fala, mas peraí, negro latino? É negro mesmo? Deixa eu ver. Ah, por favor. Então, tipo,
essas são as discussões que a gente tem com a ADES, com a galera que está mudando, né? Fizemos o Black Lives Matter na universidade, e a gente latina, nós fomos colocando os nomes dos nossos que foram assassinados e tal, e falamos, olha, vocês têm esse movimento, virou mundial, tá tudo bem, certo, mas um índice de assassinato de pessoas negras nos Estados Unidos não chega aos pés do índice de assassinato de pessoas negras no Brasil. Aí, quando a gente foi conversar com eles, eles dizem, ai, não sabia, nossa, sério? Eu falei, é número de guerra, gato. A gente fala em guerra, é guerra mesmo, né? Mas é guerra onde só um lado morre e o outro mata. É por isso que a gente chama de genocídio, vai explicar e tal. É complicado, mano. Número de guerra, como que você vem organizando esses novos caminhares da sua pesquisa? Porque você está agora na reta final? Indo para a reta final, Indo para a reta final, né? Qual que é esse caminho que você escolheu adotar para mostrar para o povo daí o que acontece por aqui? E o que aconteceu na Argentina e o que acontece na Argentina também? Como que você vai fusionar toda essa sua travessia nessa sua entrega? Eu quero falar, a minha tese é totalmente voltada para a mulher negra, né? A mulher negra, especialmente as mulheres negras mais velhas, as nossas iabás, né? Eu estou interessadíssimo em conhecer esse amigo seu aí, que trabalha sobre as iabás, já quero ler tudo dele, porque... E olha que não é meu amigo, ele é meu professor, mas se tornou meu amigo, né? Então, eu quero texto, já vamos botar no aí, quero tudo. E assim, eu vejo essa ponte. Ele vai estar escutando essa conversa. Pois é, fulana. É Guilherme, né, que ele chama? Guilherme. Pois é, doutor Guilherme. Eu já quero aí contatos, bater papo sobre as iabás, sobre toda essa rede de mulheres negras, mais velhas, né? Essa sabedoria toda. Assim, eu vejo que esse link que eu vou fazer, né, esses links entre Brasil, Argentina e outros países da América Latina, que eu queria trazer um pouco de Colômbia, o Chile, que eu conheço bastante, o Uruguai, né, Peru, eu tenho amigas afro-peruanas, né, enfim, e aqui nos Estados Unidos, né, fazer esse tripé aí de Exu, né, que é o caminho, ele vai ligando essa diáspora toda aí, é o símbolo da nossa associação, é o tripé de Exu, então pronto, é umas coisas assim. Mas, assim, a gente vê essa ligação de uma forma ancestral mesmo, não tem como a gente perceber esse caminho traçado pelas mulheres negras, né, se não for de uma forma ancestral, porque a gente considera pessoas que se encontram, como eu tive a honra de encontrar uma senhora de New Orleans, né, que é professora de dança, ela samba de uma maneira maravilhosa. Eu encontrei com ela num samba. Ela sambando. Eu cheguei para ela falando em português, falei, nossa, que delícia, samba demais, que lindo. Ela não entendeu nada, porque ela não fala português. Mas se você vê aquele corpo sambando, você pensa que é uma brasileira. E aí a gente começou a conversar. Ela é de New Orleans. E New Orleans tem o carnaval de lá, e ela falando que o carnaval de New Orleans é muito parecido com o brasileiro, que ela acha que tem conexão, né, entre Brasil e New Orleans, que ela gostaria de um dia ver isso. E ela falando dessa conexão ancestral, que você vai ver pontos de convergência em algum momento com mulheres pretas, em qualquer lugar do mundo. Você vai encontrar um ponto de convergência. E esse ponto de convergência, seja na comida, na dança, na benção, no cuidado com a horta, que seja, sabe, academicamente falando, esse ponto de conversão é a ancestralidade, sabe? É esse espaço que está além da terra, assim, esse espaço no qual que está entre a terra. Eu falo que por isso que eu trato a minha tese para falar de assentamento. O símbolo que eu encontrei para tentar falar desse cosmo, desse espaço vago, é o beco, né?
A gente tem passado, que é uma parede do beco, a gente tem o futuro, que é outra parede, e a gente tem esse presente, que é o meio do beco, mas esse presente ele é um cosmo no qual a gente se conecta com algo muito mais profundo, com algo muito maior. A gente se conecta com o passado e com o futuro ao mesmo tempo. Porque pensar em memória não é ficar no passado. Pensar em memória, a gente pensa no presente para projetar para o futuro. Então, eu estou tendo contato com os dois ao mesmo tempo. Eu estou aqui no meio, estou no futuro e estou no meu passado. E dentro desse beco, está rolando um monte de coisa, né? Eu trato o beco como a continuação das vias transatlânticas, onde os corpos negros de várias etnias se cruzam, se encostam, se cumprimentam, né? Às vezes é onde você está andando, e o beco aqui é uma metáfora para falar da vida mesmo, né? Esse espaço oco entre beco, entre paredes do beco, é o espaço onde eu encontrei com a mãe Mani, com essa professora que não sabia falar português e dança, é o espaço onde eu cruzo contigo, é o espaço onde eu cruzo com uma mulher preta na rua, que me cumprimento ela. Essa conexão, às vezes você também falar um idioma, mas é uma conexão que a gente se entende como mulher preta. É uma conexão que a gente sabe da necessidade da outra. A gente sabe o que aquele corpo representa dentro daquele espaço ancestral ali, dentro do cosmo ali. A gente sabe, então quando a gente cumprimenta aquela mulher preta, aquele homem preto ali no meio desse dedo, que é a continuidade. Mana, peraí, que tá falhando a gravação. E não pode falhar nessa parte de forma alguma. Eu vou puxar outra. Foi? Aê, voltei, manos! Ó, a gente parou numa parte que assim, ó, eu tava babando e daí o celular começou a ficar falhando. Aí eu falei, não, pelo amor de Deus, não falha agora não. Aí ele falhou de vez. Ó, deixa eu ver se agora o seu áudio tá bom. Fala aí comigo. Eu acho que tá. Você tá me ouvindo bem? Agora tá muito melhor, tá muito mais limpo. Parecia que você tava no fundo de uma garrafa. Nega, você estava falando dessa conexão ancestral que nós temos, independentemente de que língua habita aquele corpo. Se é o corpo de uma mulher preta, a conexão ela é ancestral. E aí, como que você vai desenvolver isso nessa pesquisa? Porque eu também acredito nisso. Só que esse é o ponto que eu estou pensando. Esse é o ponto que eu estou analisando. Porque eu vou buscar nas mulheres negras mais velhas, né, essa sabedoria da conexão da memória, né? Eu vou buscar nela essa prática de memória que ela nos apresenta para os negros mais jovens, na qual ela aprendeu com seus antepassados, os antepassados com os antepassados deles, né? E muitas vezes são práticas de memória que essas iabás apresentam para a gente, que nós, pessoas negras descendentes, muitas vezes não damos continuidade nesse legado. Como, por exemplo, benzer. Eu tinha uma tia-avó que ela benzia e ninguém na minha casa aprendeu a benzer. Como, por exemplo, cuidar de ervas, né? Ter lá a sua hortinha... Uma coisa agora exatamente o que as minhas ancestrais ficam cobrando, que as crianças ficam cobrando. E aí, você não... benzer... Me arrependo, assim, de não ter aprendido nada, de não ter... As ervas, né? Eu vou trabalhando com uma senhora, o nome desse projeto dela, desse grupo, que é um grupo de mulheres negras, e a maioria delas é mãe de santo, tem o pai de santo também, e tem também pajés, tem gente indígena nesse grupo, e eles trabalham as ervas medicinais. E o grupo, e eles chamam Minha Vida, Meu Quintal, acho que chama esse grupo, e eles trabalham com medicina homeopática ancestral. Mas não é simplesmente fazer um chá para você. Ela vai te perguntar o que você está sentindo, de onde que você acha que veio aquilo, como é que é a sua vida, que ela vai pensar estresse, não é estresse, mas também questões espirituais. Então, não é qualquer erva que ela vai pegar para... Cada pessoa é um chá diferente. Cada pessoa é uma pessoa... Você está entendendo? Então, assim... Essas práticas de memória que eu considero assentadas no corpo dessas mulheres, e a gente tem contato com esses assentamentos através das práticas de memória que elas nos apresentam.
Então, a gente tem contato com algo muito mais ancestral, digamos assim, é uma ligação de Orum com Iê, sabe, dentro desse cosmos todo, e essa mulher, que ela se abre como se fosse um canal para apresentar para a gente uma ancestralidade, uma memória, entendeu? Que não é só falar de planta, porque falar de planta a gente está falando de coisa terrena. O que ela está tratando ali não é só de corpo, ela está tratando de algo que vai além do corpo, né? Então, nesse contato, né, aí nós estamos falando de beco, né? Aqui presente, passado, a mulher está aqui no meio do centro. Esse beco, ele também é um portal onde cruza esses corpos ancestrais, esses corpos transatlânticos, né? Esses corpos estão ali, ó, a gente está navegando nesse beco aqui, ó, todo mundo. Então, quando eu encontro com uma benzedeira cubana, né? Aí ela acredita em voodoo, ela acredita lá na santeria dela, não sei o quê, e ela me encontra e me dá uma bênção, e aquela bênção para mim vai abrir portas, vai me proteger. E eu sou brasileira. Eu não faço parte de Cuba, eu não tenho aí contato com a cultura cubana, mas isso, no momento que você cruza com esse corpo transatlântico, no beco da memória, vou pensar em Evaristo, isso desaparece, porque nesse cruze, quando eu encontro com essa pessoa, que eu tenho contato com essa ancestralidade, com essa memória, com esse assentamento, esse contato que é transatlântico, me leva para um outro lugar. Me tira desse lugar terreno. Eu vou para um cosmo mesmo, eu vou para uma outra esfera, entendeu? Que aí vai me trazer lembranças de África, né, das benzedoras lá de África, desse ensinamento dela todo que ela teve do lado dela cubano, né, da ancestralidade dela cubano, mas ela vai passar isso para mim. Ela senta isso em mim. Ela passa essa memória também para mim. Você está entendendo? Então, são corpos, são coisas que você vai tendo contato. Por isso que o assentamento, para mim, nesse sentido, ele é muito mais amplo, né? Quando está sentado, por exemplo, na Imani, que é uma dançarina, né? Que está lá com o corpo dela, aquele corpo bonito, ancestral, negro, rodando, girando e tudo mais. Aquele momento que ela está ali girando comigo, dançando, ela me leva para um outro lugar. E ela não fala português, e eu não falo inglês direito, e a gente está conectada. Mas a conexão que nós estamos ali naquele momento não é terrena. Você está entendendo o que eu estou te falando? É uma conexão. Eu estou entendendo, eu estou ficando cada vez mais chocada com essa pesquisa, mano. Isso que a gente... Entendeu? Por isso que a Imani olha para mim e fala, nossa, parece que eu te conheço, que dele, sabe? Nossa, que... Entendendo? Mas é isso que eu sinto. Eu estava conversando com a Ana ontem, eu fiquei, ela fez santo, né? É a minha grandíssima. Aí ela fez santo e óbvio que daí a pessoa não pode ficar conversando e tal, né? E daí eu fiquei agoniada, fiquei sem poder. E daí lotei a caixa de mensagem dela. Todo dia era umas 5. Ai, eu tô morrendo de saudade. Isso quando eu não chorava, né? E daí, óbvio, que eu não vou mandar um áudio chorando, né? Mas litros e rios de choro. Aí eu conversando com minha irmã, ela falou, mano, eu acho que vocês já se encontraram em uma vida passada. Eu peguei e falei, e daí assim, ela fez santo junto com a Ana, né? Filha de Nanã. Aí ela pegou, né? Eu falei, não acreditei, não é que eu não acredito, eu fui pro terreiro porque a Ana mandou, entendeu? Eu fui pro terreiro porque a Ana mandou, acabou. Ela já tinha mandado várias vezes e eu falei não, e daí tipo assim, a Ana mandou, vamos lá fazer. E é isso. É muito bizarro. Ela parece muito um encontro de uma vida passada. Ela parece muito um encontro ancestral. Mas e é muito bizarro. Mas é verdade. E é uma coisa assim que é tão forte que às vezes eu também estou buscando as palavras para explicar, porque eu não tenho nem palavra para explicar, né? Porque é uma coisa que eu estou entendendo nesse processo.
Entendeu? A gente tem que inventar a palavra, não tem literatura, muitas vezes, que Não tem. expressa o que a gente está falando aqui. Então, assim, quando eu falo que a memória, né, e que essa memória assentada no corpo das mulheres negras, que veio de muito longe, né, veio de outros lugares, quando você tem contato com essa memória, que se expressa de várias formas, né, essa memória te conecta com uma África, digamos, ou com um espaço sagrado da ancestralidade negra que a gente desconhece. E é esse espaço que eu estou olhando, é esse espaço que eu estou tentando entender, porque é isso que faz com que, por exemplo, corpos negros, dentro de um espaço hostil como a universidade, por exemplo, se unam, né? E vai tentar trabalhar junto, e vai tentar se defender, e vai tentar se curar, se conectar ali, porque a gente entende que isso é necessário para a nossa sobrevivência ali, essa conexão física, cosmológica, né, psíquica, né? Mas assim, quando a gente entende que essa conexão nos transfere para algo muito superior, que a nossa vã consciência às vezes não dá conta, é esse o ponto que eu estou, né? Por que que muitas vezes eu encontrando aí com as minhas amigas afro-argentinas, por exemplo, né, que me ajudou tanto, que foram tanto apoio para mim, né? Foi a minha família daquele lugar. Por que houve essa solidariedade, né? Né? Não é o que o colonialismo fala que é o racismo que nos une, não é o racismo que nos une. Está muito longe de ser o racismo que nos une. Sentar com as mulheres negras maduras, as iabás, né, negras, tomar um mate com elas, que é algo da ancestralidade delas, que pertence ao assentamento no corpo delas, e elas me fazer, por exemplo, um chá especial para botar naquele mate, que aquilo vai me limpar, que vai me deixar mais relaxada, que eu vou dormir melhor, não sei o quê. Ela está fazendo um trabalho, ela tá me apresentando uma memória que foi assentada nela, e eu estou tendo contato com essa memória, com esse assentamento dela. E quando eu tomo aquele mate com aquela iabá ali, cheio de axé, aquele mate me transfere para esse lugar que eu estou com ela ali, e ela não é mais a Argentina, não é mais Buenos Aires, não é mais nada, a gente está em outro lugar. A gente está nessa esfera do cosmos ali se conectando, são corpos nesse beco, né, transatlântico, duas mulheres transatlânticas se conectando, se entendendo, se autogestando ali, curando, né? A gente está falando de maternando uma a outra, a gente começou a falar sobre isso, né? Então, isso é uma das funções do assentamento da memória, né? E isso faz parte de uma cosmologia ancestral que aí eu não tenho palavra para te explicar, estou tentando te explicar o que eu quero colocar na minha tese. Mas, assim, é isso. Então, esse cosmo, esse espaço do beco, né, nesse centro aí, onde esses corpos todos se cruzam, se curam, se entendem, esse espaço, ele sai da esfera da Terra, assim. Ele está entre Terra e Orum ali, ou conecta com Orum e volta para a Terra. Você fica nessa conexão, você está entendendo? Porque se você ficar só na razão, minha irmã, só aqui, ó, na Terra, o corpo negro, isso eu tenho certeza absoluta que eu vou te falar agora. Isso aí está na minha tese, já está no meu projeto, vai ser a entrada, assim. Se não fosse essas conexões ancestrais, transatlânticas, da memória, né, feitas pelo assentamento, que guardou, que cuidou dessas memórias, que não apresenta para todo mundo. Você não apresenta isso para todo mundo, né? Você não mostra isso para todo mundo, porque é algo sagrado. Então, o corpo negro, quando você tem contato com isso, quando você foi isso que fez com que o nosso grupo sobrevivesse e resistisse. Eu não tenho a menor dúvida disso. Foi todos esses rituais de sobrevivência, ancestralidade, memória, que desde o navio negreiro a gente tem feito. Desde o navio negreiro a gente tem feito isso. Porque se não fosse isso, ninguém sobrevivia. Se não fossem os assentamentos feitos na terra e no corpo, ninguém. Eu não tenho a menor dúvida disso. Ninguém ia sobreviver. Aquilo, a escravidão, ninguém. Mas ninguém.
Então, quando você está nesse contato, nessa conexão, que é ancestral, e a ancestralidade ela nos remete a algo muito maior, isso remete à nossa sobrevivência, à nossa resiliência, à nossa luta, isso dá base para tudo. É aí que está a base da nossa luta, da nossa resistência e da nossa existência. Mana, gente! Entendeu? Então, muitas vezes, essas mulheres maduras que eu me encontrei, elas não se consideram feministas, né? E tudo, mas elas, a ação delas, né? O assentamento que está nelas, as memórias delas e contato com elas, nesse que me conecta em coisas maravilhosas, que me transfere coisas maravilhosas, que me fortalece, né? Que me dá contato com esse espaço muito mais forte, muito maior do que eu, é isso que faz com que a luta nossa, de quem é ativista negro, por exemplo, continue. É isso. Elas não são feministas negras e nem precisam ser, elas são a base do feminismo negro. Elas não precisam falar, eu sou feminista negra. Não. E o mulherismo africano? O que você entende dele enquanto para sua pesquisa? A africana, ela não entra na minha pesquisa. O mulherismo africano. Eu acredito que as mulheres africanas, que eu tenho várias amigas africanas na Argentina, né? Não, o mulherismo africano. O mulherismo africano. O movimento mulherismo africana. O mulherismo africana, você podia até me explicar, porque eu nunca ouvi falar. É agora a primeira vez que está me falando isso. Esse nome, eu acho até que era outra coisa. Que eu vou ensinar alguma coisa para sair do lá. Gente, eu todo dia. Adoro. Existe um movimento que chama mulherismo africano. Existe um movimento que se chama mulherismo africano. Eu não sou a melhor pessoa para falar sobre isso, né? A Catícia Ribeiro, ela é referência na área, mas o mulherismo africano, ele traz essa composição de que porque você trouxe que as mulheres negras são a base do feminismo negro, né? E eu não acredito nisso, porque para mim o feminismo não nos contempla. Não. Porque ele já foi enviesado dentro de uma estrutura que pensa dentro do Ocidente. A minha pesquisa, ela não pensa dentro do Ocidente, tanto que nenhum dos pensadores que eu utilizo, eles ou são... Enfim, eles não se entendem enquanto nenhuma vertente do Ocidente, né? Eu utilizo teóricos africanos e teóricos que já fazem o uso da afrocentricidade e das leituras afrocêntricas. Tanto que eu estava até conversando com o Teófilo hoje, ele falou que ele vai para outra linha, daí eu falei, nossa, gente, tem gente preta pensando por muitos caminhos, que lindo! É claro! Eu achei, porque assim, quando a gente conhece a nossa área, eu achei que só tinha a minha área para pensar gente preta. A gente está muito campo. Assim, o que eu estou te falando aqui, inclusive, foi uma das aulas da Sueli Carneiro, que eu estou tendo aula com a Sueli Carneiro. Axé, que lindo! E uma das questões que veio falar, ela estava comentando, nem todo grupo de mulheres pretas, nem toda mulher preta vai traçar essa luta de frente, que nós chamamos de feminismo negro, vamos pensar assim, né? Que a gente chama. Uhum. Porque o feminismo, ou feminismo, vamos pensar assim, luta contra o patriarcado. Uma coisa certíssima que a mulher preta sempre fez. A gente coloca feminina, porque, digamos, é um nome que se entende melhor. Porque a gente pode falar de mulheres negras, qualquer outra nomenclatura, né? Mas, tanto que o negro já corta um pouco essa ocidentalidade do feminismo negro, mais politicamente, mais para as pessoas entenderem o que a gente está falando aqui. E ela falava que mulher, no meu caso, né? Essas mulheres mais velhas, ou mulheres que trabalham com, não sei, essa senhora que trabalha com benzeção, com horta, a outra que trabalha com dança, elas não fazem parte de um movimento assim vamos pensar em lei, vamos não sei o quê. Não. E nem precisa. Era isso que a Sueli estava falando. Ela não precisa fazer isso, porque o movimento dela é o que nos levou a estar onde nós estamos. Nós,
Mulheres negras Sim, lutando contra o patriarcado, pensando... E não é que elas não lutem contra o patriarcado, não é isso. O negócio é que o feminismo negro, o hegemônico, ele vai lutar em favor de leis, é uma coisa mais política mesmo, é ingressar lá, falar com o deputado, falar com o governador. Essa senhora não quer fazer isso. Ela não quer, ela não vai. E nem por isso o trabalho dela não é menos ou é inferior. Ela dá a base. Foi vivências como as delas, né, que compilaram na existência de mulheres como nós, né? Exatamente. Por exemplo, eu vejo muito no terreiro. Jamais que Mãe Maria ia pegar em cartaz e ficar balançando cartaz imune, igual eu já fiz. Ou se candidatar, tem que candidatar. Não, entendeu? Então, tipo assim, existe uma travessia dessas mulheres pretas que nos antecederam, que é uma travessia política diferente da nossa, que daí a própria Cleonora Hudson, eu não sei se você já tem a leitura dela, mas eu tenho a bibliografia dela, ela é maravilhosa, ela que vai falar que o mulherismo africano, ele não é uma teoria, assim como o feminismo negro, ou um movimento social. Ele é o sintetizar de uma forma de existência da mulher preta em diáspora. Então, as quituteras foram mulheristas africanas por conta desse processo de manutenção da sobrevivência do povo preto. Então, elas iam lá, elas compravam os meninos novos, compravam as meninas novas, ensinavam elas a gestarem o futuro dos seus próprios seres, né? Do seu próprio povo. Então, uma quituteira que cria outra quituteira, que cria um advogado, que cria um doutor, e por aí vai. A Sueli Canela explicou isso muito bem. Talvez eu não estou conseguindo explicar tão bem quanto ela, mas o feminismo negro... Desculpa, amiga. Ele é um movimento que vai enfrentar de forma política, institucional, o patriarcado. Os outros grupos, as outras mulheres, enfrentam o patriarcado não de forma política e institucional, mas todas enfrentam o patriarcado. Essa é a única diferença. Então, ela fala que nem todo grupo de mulher negra faz parte da luta do feminismo negro, especificamente, mas todas enfrentam o patriarcado, o machismo, o preconceito, etc. Mas o feminismo negro, especificamente, ele é um grupo, um coletivo de mulheres negras que tem uma pauta política, né, histórica política, que vai definitivamente enfiar na política ali institucional, né, para poder mudar. E daí você vai usar ela para compreender esse lugar do beco da memória. Você vai usar como que esse beco da memória se converte em políticas públicas de rememoração ancestral do povo, é isso? Exato. Porque a gente tem eu estou usando a Conceição Evaristo para falar desse beco, desse espaço que não é só físico, que ela usa muito isso, né? Para poder falar também desse espaço da memória, que também não é só física, não é uma coisa que a gente acha que é só passado. A memória ela faz parte do presente, ela ajuda a nós a remontar o nosso presente, mas ela nos projeta para o futuro, né? Dentro de Conceição, eu vou estar trabalhando essas questões. E dentro da prática de memória, do contato com a memória, que foram assentadas em outros corpos, né? Porque quando eu tenho contato com essas práticas se assentam em mim também, cada hora eu estou recebendo esses assentamentos diferentes, né? Vamos pensar. Isso, eu, como uma mulher, vou me considerar uma feminista negra, isso que me dá força para estar numa academia brigando com esse Branquelândia, falando do texto, que eu não concordo, que tem que mudar, que é política, que essa lei não vale, que a lei... Entendeu? E trago outra Mas vez. eu acho que seria legal, eu conheci recentemente o trabalho da professora Tiffany Barber, da UCLA. Ela trabalha o conceito de desfiguração transgressiva, onde ela entende que as mulheres do presente e do futuro nunca serão iguais ao do passado, porque nós nunca tivemos a possibilidade de existir dentro do presente da forma qual a gente pode existir. Então, a gente nunca vai existir no futuro
da forma a qual o passado nos fez existir, né? A gente vai criar outros tipos de existência. A gente vai desfigurar o nosso corpo de maneira transgressiva. Eu acho que, assim, ela faz uma análise da Mutum, do corpo da obra, a autora chama Mutum, né? Ela faz uma análise da obra dela que eu acho que pode convergir com essa análise afrofuturista aí que você quer colocar na pesquisa. Mas falar em memória é falar de futuro, né? E falar de memória não é uma coisa no passado que eu estou olhando lá longe. Não, eu tenho contato com essa memória. Exato. De que maneira que eu tenho contato com essa memória? Com as Ayabás, né? Com as que vieram antes de mim, muitas vezes. E elas estão me transferindo isso. E esse legado me toca decidir. Eu quero benzer, eu quero continuar contando história. Qual que é o legado que eu vou escolher, né? No meu caso, eu vejo que eu fiquei pensando muito nisso. Falei, gente, eu tive contato com várias memórias, com várias práticas de memórias. Minha avó me assentou uma, que é o ativismo. Minha avó era fogo na roupa, muito mais que eu. Foi presa na ditadura militar, aprendeu a ler sozinha, escreveu, enfim. A bicha é terrível. E foi escravizada, tinha marcas nas costas, né? Minha avó nasceu 30 anos depois da abolição. Né? Teve todos os irmãos vendidos, né? E vendidas. Então, é disso. Quando eu falo da escravidão para mim, tá falando da minha avó, tá entendendo? Porque isso aconteceu com a minha avó. Então, quando eu chego aqui nos Estados Unidos, que a galera fala, em 1600, 1800, os negros dos norte, eu falei, querida, quando eu contei isso para um professor meu, que a minha avó foi escravizada e tal, não sei o quê, ele ficou assim. Eles ficam muito chocados, né? Ficou impactado. É muito perto de nós, tá muito perto. Só que. Em 1918, eu falei, imagina, 1918, a abolição brasileira foi em 1888. Minha avó nasceu 20 anos depois. Então, tipo, mano, era. A bichinha. Por isso que a gente acha que a minha avó morreu com muito mais de 100. Na idade, tá entendendo? Só que quando ela foi registrada no mesmo dia que os irmãos todos, tanto que a única irmã que ela tinha contato tinha a mesma data de nascimento dela. Porque era o documento de batismo. Então, sabe lá, Deus, que dia que o padre apareceu lá? Você está entendendo? Ela devia ter uma adolescentezinha aí. Jesus. A velhinha morreu. Aí eu vou falar um pouco da história dela, e ela foi ativista daquelas ferrenhas, daquelas que os políticos riam dela. Saía pelas portas do fundo, assim, ó. Ela era terrível. Né? O cara estava em cima do caminhão falando asneira, ela comprou um megafone. Ela lavou roupa não sei quantos dias para comprar um megafone. Aí o cara falava no microfone em cima do caminhão, ela no megafone. É mentira, gente, não acreditem, ele está blefando. É mentira, sem vergonha, você está mentindo. Entendeu? Essa é a minha avó. O microfone. Com certeza. Sem dúvida. Ela foi terrível, entendeu? Então, do jeito dela lá. Isso não é uma militar. Eu falei assim, gente. Então, assim, ela me deu ela criou uma creche, né? Foi do movimento de creche. Loucura. Quando eu penso na trajetória da minha avó, de onde ela veio, né? Enfim, de tudo que aconteceu com ela e onde ela chegou, você fala, mano, essa mulher foi uma gênia. Só que ela não é a doninha que benzia, ela era a doninha que gostava de mexer lá com os políticos, de infernizar, ajudou a criar partido político, ela gostava disso. E eu sou tal qual, né? Eu e umas primas, assim. Então eu falo, eu adoro. Aí você fala, gente, quando você pensa em legados, esse é o meu legado, né? E tenho legados de primas, de amigas negras, que uma já está benzendo, que é o legado da avó. Ela começou a benzer, a outra já está indo para a casa da avó para aprender negócio de horta, né? Tudo motivado pela minha tese também, pela ideia da tese, que a tese não está pronta. Né? Mas eu falo, gente, se vocês têm as suas avós ainda vivas, e elas têm a hortinha, ela gosta de benzer, porque para nós jovens, muitas vezes isso foi meio que diminuído, né? É aquela coisa, ninguém dá muita ideia. E a gente esquece do tão sagrado, do tão lindo que isso é.
né? E eu também estou a fim de ver outras formas de arquivo. Se não tem nenhuma pessoa disposta a benzer, ou a cuidar das plantas, ou pegar essas informações, contar a história, como seria as formas de arquivar isso, que não é uma fria tese de doutorado, né? Como seria as formas de arquivamento dessa mulher contando história, desses dados, desses registros das plantas, né? Então, assim, isso tudo eu estou a fim de saber, né, se ela tem interesse, que faça um livrinho, um registro, né? Enfim, não sei. Enfim, eu estou pensando. Mas hoje em dia eu vejo que nós jovens... O corpo, você não acha, irmã? Eu sei que a gente está caminhando para o final, na verdade era para a gente ter finalizado já. Eu tenho que ir para a universidade. Oi? Mas o corpo é um registro. Isso é fato. O corpo é registro, exato. O corpo é o maior registro, é o maior arquivo dessa memória. Mas então, vamos finalizar. Eu queria que você deixasse, então, uma mensagem depois dessa aula, porque para mim foi uma aula, eu fiz assim, até anotação aqui. Adorei bater papo. Eu falo pra caramba, você não me cortou? Eu falo pra caramba, você não me cortou, tá vendo? Jamais, menina! Eu fico preocupada de ter tomado tudo isso do seu tempo, mas não, por aqui ficava. Eu ficava muito mais para te escutar, menina. Tem muito para a gente trocar ainda. Meu, a gente precisa marcar uma conversa de tricotagem para eu fazer uma garrafa inteira de café e passar mais 2 no decorrer da conversa, tá bom? Adoro café. Obrigada pelo convite. Vou querer os textos todos. Pode me enviar tudo sobre benzedeira, rezadeira, raizeira. Estou precisando de literatura preta, porque eu não quero a Branquelândia reinando na minha tese. Eles não vão reinar naquele terreno, não vai não. Então, assim, é isso. Muito obrigada, viu, Célia, pelo convite, pela participação, pelas perguntas, pelo nosso papo delicioso. Acho que é isso. Isso também faz parte de tudo que foi dito aqui. Obrigada, viu? Eu que agradeço. Eu vou encerrar aqui e vou ligar o Meet. Tá, jóia. E aqui se encerra mais um episódio do Pode Pensar Preto. Não se esqueça de nos seguir nas redes sociais. No Instagram é @PensarPretoPodcast. E na descrição aqui do episódio você vai encontrar toda a obra dessa grande irmã que conversou conosco hoje, além de uma bibliografia com mais de 50 autores para você conhecer e rememorar em suas pesquisas, fundamentando-nos em nós para escrevermos sobre nós. Então, que possamos fazer da nossa voz a voz da nossa ancestralidade. Muito axé, meus irmãos. Até o próximo Pode Pensar Preto. Tenho em mim mais de muitos. Sou um a mais, não sou só. 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 Sou uma, mas não sou só. Mas não sou só mesmo.